Irmãos queridos, a paz do Senhor, lição de número 2, esta é a lição Gênesis, o livro das origens. Nesta aula, nós temos um conteúdo muito aprofundado a tratar, extenso. Não vá pensando que todas as aulas são breves como a aula 1, não, porque não vão ser. A aula 1 foi só para pincelar. E depois de você ter feito a leitura dupla, você fez, meu irmão? Se não fez, para o vídeo, volta lá e faz. Não vem continuar com a aula antes de ter feito a dupla leitura do conteúdo anterior. Depois da leitura dupla da lição de número 1, nós vamos dar início à lição 2, Gênesis, o livro das origens. Há uma necessidade muito importante de nos dedicarmos ao livro do Gênesis com toda a atenção. Hoje, meus irmãos, até mesmo aquilo que não nos parece ser algo arriscado, algo que esteja sob ataque, está. E por mais incrível que pareça, esses tais ataques, conquanto exijam de nós uma resposta apologética muito exata, muito precisa, são ataques que não são percebidos pela esmagadora maioria dos cristãos. De todos os lados, a Bíblia vem sendo atacada. Não que ela já não houvesse sido assediada por mentiras, ataques e acusações de descrédito em tempos passados. Ela sempre foi. Contudo, como Satanás é um teólogo muito excepcional, não duvide disso, conforme ele é profundo conhecedor da Bíblia, conforme o diabo seja profundo conhecedor da natureza humana, depois de tantos milênios mentindo, tentando e enganando, naturalmente as artimanhas do diabo se vão multiplicando, não apenas na quantidade, mas nos efeitos que provocam. E as suas estratégias vão sendo aperfeiçoadas de tempos em tempos. Nós temos, portanto, que ler o livro do Gênesis agora com toda a atenção apologética, porque desprezar o livro do Gênesis, e ainda mais especificamente, desprezar os seus primeiros 11 capítulos, significa desqualificar todo o mais da história sagrada, todo o restante do que está revelado nas Sagradas Escrituras. Os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis são especialmente um conteúdo advindo de revelação, não apenas da inspiração, mas da revelação. Se você estudou comigo a matéria bibliologia, então você sabe bem a diferença entre isso. Caso não tenha feito, eu vou lhe explicar brevemente. Quando nós estamos diante do texto sagrado, meditando na palavra de Deus, nós estamos diante de textos que chegaram até nós a partir do trabalho dos escritores. Lembre-se que autor, a Bíblia só tem um, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas escritores a Bíblia tem 40. Esses escritores trabalharam o tempo todo sob influência da inspiração. A inspiração era o resultado, porque isso que a palavra grega significa lá no original, da theopneustos, isto é, do fôlego, pneu, de Deus, theos. Então, theopneustos era o fôlego de Deus. Esse fôlego entrava no escritor através do processo espiritual da inspiração, e aí o escritor escrevia. Às vezes, o escritor escrevia coisas que ele presenciou, ele viu acontecer. E esse registro é, obviamente, inspirado. Mas, às vezes, o escritor escreveu a respeito de coisas que nem ele e ninguém mais viu acontecer. Então, neste caso, além da inspiração, também havia uma intervenção de revelação. Estas duas coisas, vou fazer melhor esse desenho aqui para ficar mais claro. Estas duas coisas são muito presentes
nos primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis. Não só a inspiração, que é coisa contínua, estabilizada em toda a Bíblia, mas também a revelação, porque Moisés escreveu de coisas que ele não viu. Irmãos, ele escreveu de coisas que homem nenhum viu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estava lá para ver? Eu sei que tem aquela piada que às vezes a gente conta e acha graça, né? De algum bom eletricista dizendo assim, que quando Deus disse haja luz, quem é que você acha que puxou a fiação? Né? Já ouviram essa historinha? É engraçada, a gente dá risada. Mas falando sério mesmo, quem estava presente na criação? Que homem viu aquilo? Quem sabe como foi? Então aquilo só é sabido a partir de revelação. Os detalhes, revelação. Certamente, eu não duvido, o nosso Pai Celestial contou e confiou a Adão muitos dos detalhes envolvendo a criação. E o próprio Moisés recebeu muitas dessas informações através da ampla, vasta e segura repetição oral daquilo que foi passado de uma geração para outra. Mas não somente isso, também pela revelação e a constante inspiração. E os 11 primeiros capítulos da Bíblia têm este conteúdo muito especial, fruto de inspiração e também de revelação. Quando alguém desconsidera os primeiros 11 capítulos das Escrituras como sendo, outra palavra que você precisa ter agora muito certa na sua cabeça, não pode pensar o contrário. Deixa eu achar mais espaço aqui no nosso quadro. Gênesis, do primeiro capítulo ao 11º capítulo. É um conteúdo literal. Você precisa considerar Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11 como um conteúdo literal. Se você não considera como sendo literal, então você está desqualificando tudo que vem depois. Se não é literal, então quer dizer que o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que não houve dilúvio, quer dizer que não houve pecado, quer dizer que não houve profecia do proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, a sua morte e sua ressurreição são mentiras. Você não pode abrir mão de crer que o conteúdo de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 é um conteúdo literal. Então nós temos aqui na nossa lição de número 1, que não obstante tenha no livro a autoria do pastor Raimundo de Oliveira, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Perfeito. E do irmão Isaías de Freitas. Em nossa lição de número 2, o conteúdo é de autoria do pastor Cláudio Honor de Andrade, o consultor teológico da nossa ETAD, o que nos dá muita segurança bíblica a respeito daquilo que nós vamos ler. Então, nossa lição começa assim: no princípio. O que Deus fazia no princípio? Entre os versículos 1 e 3 do capítulo 1 do Gênesis, há um intervalo indefinido de tempo, no qual Deus criou o próprio tempo, o espaço, os céus, os anjos e, finalmente, a terra informe. Então, toma a sua Bíblia aí na sua mão, por favor, e vamos ler. No princípio, Gênesis 1, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Logo, meus irmãos, nós temos aqui a história da criação. A partir do momento em que Deus disse, haja luz, e houve luz, começa o período da criação de 6 dias, de 24 horas, dias literais, mas eu chego aí, nesse ponto daqui a pouco. Contudo,
Entre o verso primeiro, no princípio, e o momento em que Deus disse, haja luz, outras coisas aconteceram em um período de espaço de tempo não determinado, indefinido, que se contado em nosso tempo de perspectiva humana, nós não saberemos dizer se passaram-se uma década, 1000 anos, milhares ou milhões de anos. Mas o que sabemos haver acontecido nesse tempo? Primeiro, no princípio, criou Deus, céus e terra. Neste momento, o Senhor Deus já estabeleceu, já criou o palco cósmico das primeiras ações e intervenções. Você sabe bem que os anjos existem desde antes da existência do ser humano. Os anjos existem desde antes da criação do homem. Os anjos, não obstante sejam, conforme a Bíblia os identifica, espíritos ministradores, não obstante sejam seres espirituais, eles não são seres espirituais da mesma condição que Deus. Então, os anjos, sendo eles criaturas com um começo, criaturas originadas, e criatura significa criado, não é? Tem um princípio. Eles precisam habitar em alguma coisa, em algum lugar. Quando a Bíblia diz Deus criou os céus e a terra, esta expressão dos céus e a terra envolve o palco cósmico no qual anjos estavam desde o início da sua criação. Deus é espiritual e eterno, ele está fora de todo o contexto físico. Mas os anjos, embora habitem na presença de Deus, precisam estar inseridos em alguma coisa. E todas as coisas estão contidas no próprio Deus. Então, o princípio é a própria criação do palco cósmico em que anjos foram criados, em que Satanás rebelou-se, de onde ele e a terça parte dos exércitos da terra, do céu, foram precipitados por causa do pecado, do orgulho cometido por Satanás. No princípio, criou Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. A terra era sem forma e era vazia. Quer dizer que a terra era uma massa informe, difícil de ser definida, difícil de ser imaginada, mas algo que você pode ao menos buscar compreender pela própria leitura subsequente dos versículos da criação, porque esta massa já continha terra, já continha a sua porção seca, já continha águas, e havia a atmosfera ao redor destas águas, e houve separação entre águas, e fez-se surgir a porção seca. Então Deus criou uma massa informe, que é a terra, e criou os céus, onde tudo está posto, colocado, inclusive a própria terra está posta. Dali para frente, durante os 6 primeiros dias da criação, o Senhor fez os luminares, as estrelas, outros corpos celestes foram aparecendo. Mas esta massa a que nos referimos como terra foi criada no versículo 1. Entre os versículos 1 e 2 e o começo do verso 3, nós temos um período de tempo muito longo. Este período de tempo é um tempo que não se pode precisar. O nosso texto no livro, ele merece a nossa atenção e a nossa leitura diz: o tempo, embora a Bíblia não diga, é-nos permitido afirmar que foi a primeira coisa que Deus criou. Quanto ao espaço, definimos-lo como o tecido cósmico que Deus criou para que nele estivessem os corpos celestes, os anjos e os céus. Os céus, morada de Deus, foram criados também no contexto espaço-temporal por uma razão simples. Embora eles não pertençam à nossa dimensão, são um lugar real. E lá as almas dos justos estão. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os anjos, pelo sopro também da sua boca. E assim o Senhor infundiu neles a sua própria imagem e a sua semelhança. A terra informe. Deus formou a terra antes dos 6 dias de criação, pô-la exatamente
na coordenada espacial onde ela está até o dia de hoje. Nosso planeta, já delimitado pelo tempo e espaço, era ainda vazio e não possuía forma. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Gênesis 1 e 2. A princípio informe e vazia, e ela seria modelada pelo Espírito Santo a vir adquirir a sua forma atual. Então, isto é o resumo de Gênesis, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Você poderia reputar isso como sendo fruto de um folclore, de uma história teocrática. Os irmãos já ouviram falar de história teocrática? A história teocrática é uma forma de se contar as coisas, mas ela tem duas características específicas. E por isso mesmo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não pode ser reputada como sendo história teocrática. Quais são as duas características de história teocrática que a Bíblia não tem? E por isso a Bíblia não é história teocrática. Primeiro, toda a história teocrática, deixa eu colocar aqui no nosso quadro, isso pode ajudar você a memorizar, a assimilar. Toda a história teocrática tem duas características, são elas. Elas têm o elemento de teogonia e elas falam sobre a manipulação que o seu pretenso Deus faz dos homens. O que é teogonia? Teogonia é a origem de Deus. Mas observe que a Bíblia não perde tempo falando sobre a origem de Deus. E por quê? Porque Deus é mais que eterno, segundo diz Isaías capítulo 9, verso 6, ele é Pai da eternidade. Eternidade é uma dimensão de tempo, uma condição de tempo que, segundo o nosso parco entendimento e a nossa fraca condição de explicação das coisas atemporais, eternidade é uma dimensão de tempo que não tem começo, não tem fim. E Deus é, segundo Isaías 9,6, Pai da eternidade. Como a Bíblia vai contar a história da origem de um ser, Deus, se ele não tem origem? Ele sempre foi. Ele foi antes da eternidade, ele será depois da eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então não há teogonia na Bíblia. Assim como a Bíblia também não fala nada sobre manipulação. Deus não manipula os homens. Deus criou os homens e os homens não são joguetes na mão de Deus. A prova disso está em que todo ser humano possui, foi dotado de livre arbítrio. É nesse ponto que fica muito difícil mesmo crer no calvinismo e nas suas afirmações a respeito dos decretos divinos, porque uma coisa é o decreto divino, outra coisa é o livre-arbítrio. O decreto divino jamais poderá ser mudado ou frustrado, porque tem a ver com o plano divino através dos séculos. Agora, no âmbito particular e pessoal da vida, todo homem tem direito ao livre-arbítrio e as escolhas do homem não mudam os destinos da humanidade. As escolhas do homem não mudam as conclusões e o caminhar e desenrolar do plano divino através dos séculos. São coisas totalmente diferentes. Então, nós temos no livro do Gênesis, nesses primeiros 3 versículos, esta criação se dando, a origem de tudo. Como tenho dito aos irmãos, você precisa aceitar o livro do Gênesis literalmente. Meus irmãos, deixa eu já me adiantar em dizer, sim, eu creio no livro de Gênesis, aliás, eu creio na Bíblia toda, de ponta a ponta, de maneira literal. O que quer que a Bíblia diga que aconteceu, eu creio que aconteceu do modo como a Bíblia descreve. A minha formação acadêmica original é da área de História. Então eu cursei História numa turma onde havia 60 alunos, praticamente todos eles eram ateus, todos eles eram esquerdistas, progressistas, todos eles zombavam da palavra de Deus, mas eu passei por aquela turma e continuo crendo, depois desses anos todos de universidade, que o nosso Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas.
Algum tempo atrás eu vi uma postagem aí no Facebook e alguém escreveu: eu tento, mas não consigo aceitar que Deus criou o mundo em dias de 24 horas. Em resposta, alguém perguntou ao dono da postagem: mas você crê que ele poderia tê-lo feito? E o dono da postagem respondeu: ah, sim, sem dúvida eu creio que ele poderia ter feito assim. Meu irmão, se você crê que ele pode ter feito, por que você não crê então que de fato ele fez? Uma vez que a Bíblia diz que ele fez. Parece que não, mas essa pessoa está vivendo uma crise de fé muito grande, porque ela acredita que Deus tem poder, mas não acredita que aquilo que está na Bíblia é verdade. Percebe o descompasso? Alguém poderia dizer: ah, pastor, não é uma questão essencial de fé. É sim. É porque envolve o modo como você se relaciona com a Bíblia. Como você admite e assume o que a Bíblia diz. E meu querido irmão, não importa o que você diga sobre a Bíblia, nada do que você crê sobre ela muda o que ela é. E o que ela é? Ela é a verdade. A palavra de Deus é verdade. E ela deve ser entendida por nós, interpretada por nós de maneira literal. É isso. Agora vamos então para a própria criação, a semana da criação. A semana deu-se como está escrito, com dias de 24 horas e não dias de milhares de anos, conforme muita gente cogita. Na descrição de cada dia, repete-se sempre, e foi tarde, e manhã, e o dia seguinte. Por quê? Porque o modo como os judeus contam as horas do dia é diferente do modo como nós contamos as horas do dia. O dia tem 24 horas sempre, em qualquer lugar, não é? Para nós, o começo de um dia se dá exatamente... Eu vou fazer aqui um reloginho bem bonito. Não, bonito não vai ser, não. O dia inicia-se exatamente à meia-noite. Passadas 6 horas, às 6 da manhã, começa a manhã. 6 horas depois, quando o ponteirinho se junta novamente, aí nós temos o meio-dia. E assim, isso se repete, esse ciclo, 2 vezes durante o dia e passam-se 24 horas. Mas no contexto da cultura hebreia, o dia não começa à meia-noite, o dia começa sempre às 18 horas da tarde. Aqui é que começa o dia do judeu. Por isso, tarde e manhã, e o primeiro dia. Tarde e manhã, começa de tarde, às 6 horas, e vai até às 6 horas do outro dia, tarde e manhã, e o primeiro dia. Então, um jeito diferente de contar o tempo. E o Senhor Deus criou, antes de tudo, o tempo. Ele diz, a luz, ele diz assim, no primeiro dia: haja luz. Essa é a criação da luz primeva. A luz de Gênesis 1 e 3 não é proveniente do sol. Ela provinha do próprio Deus. É luz semelhante, porém gloriosa, conforme a luz que haverá na Jerusalém celeste, onde não há sol, não há lua, não há luminários. Então, haja luz. Essa luz emana de Deus. Essa luz continua emanando, é a luz que perscruta todo o espaço, é a luz que não faz do espaço um buraco escuro, mas permite que do espaço se vejam as coisas. Você olha do céu à terra, aliás, do céu à terra não, que não somos astronautas. Você olha da terra para o céu e você vê e enxerga as estrelas, enxerga a lua. Eu sei que nós aprendemos lá na escola, mas a lua reflete a luz do sol. Mas não é só isso. Não estamos falando só disso. Estamos falando de uma luz que tudo permeia, que todas as coisas mantém acesas. Haja luz. E essa luz emana de Deus. É energia que não emana de matéria, ela emana de Deus. Depois há a criação do firmamento e da porção seca. Havendo já iluminado o espaço com a chamada luz primeva, o Criador separa as águas que se estavam abaixo e acima do firmamento. Não dá para explicar devidamente como isso aconteceu, mas nós podemos então tomar algumas conclusões. Primeiro, a terra era sem forma e vazia, quer dizer, era uma massa informe, gravitando no espaço.
Essa massa começou a tomar forma, ela já tinha sido criada. Lembre-se, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa massa começa a circular, ela tem uma órbita, ela está no seu endereço cósmico. E Deus diz agora que vai definir a terra, disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas que estão abaixo e as que estão acima do firmamento. E chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã, e o dia segundo. Naquele momento, criou-se ao redor da terra a sua atmosfera. E criou-se sob essa atmosfera as águas para as quais nós olhamos. E então, nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Abre lá comigo, Gênesis capítulo 1. Fez-se expansão e separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam acima da expansão. E chamou-as Deus de céus, e foi tarde e manhã, e o dia segundo. E aí disse Deus, no verso 9: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que aquilo era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde que dê semente. E aí nós vamos entrar na criação do reino vegetal. Meus irmãos, Deus estava organizando aquele caos. Primeiro dia, luz. No segundo dia, firmamento e a porção seca. E essa separação. Então, se nós pudéssemos representar, deixa eu ver se essas canetinhas estão funcionando, estas coisas, o que é que nós veríamos? Poderíamos visualizar vapores de água fazendo uma atmosfera ao redor da Terra. Aqui dentro nós já veríamos o globo mais organizado. Isto é o firmamento. E aqui dentro você teria ajuntamento de porções de água aqui e ali, que são os próprios mares. E depois, entre os mares, você teria exatamente o que tem hoje, que são os ajuntamentos de terra seca. Essa ideia que aparece nos livros escolares das nossas crianças, que no começo era um troço só chamado Pangeia, e isso foi se separando de milhões e milhões e milhões e milhares de anos. Não, irmão, isso é besteira. Quando Deus disse, haja separação entre a porção seca e a porção e as águas, naquele momento a porção seca juntou-se e espalhou-se. Não duvido, não acho problema nenhum pensar que a costa do Brasil tenha se deslocado da costa da África, mas isso não aconteceu em milhões de anos. Essa massa de terra informe se espalhou num dia só, conforme Deus disse, haja, e foi, e acabou. E é assim, 24 horas, passou, gente, foi tarde, manhã e outro dia. Exatamente como Deus disse que seria. Veio a criação do reino vegetal. Para que os animais que só haveriam de ser criados no quinto e no sexto dia pudessem se alimentar, no terceiro dia Deus criou as ervas, fez brotar as árvores. Se Deus criou o reino vegetal antes mesmo do sol, como foi possível fotossíntese? Alguém perguntará. Mas não se esqueça da luz formada no primeiro dia. Logo, não há contradição nas Sagradas Escrituras. Deus criou o sistema solar, Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. No quarto dia ele fez aparecer os luminares e o Senhor Deus colocou em movimento tudo aquilo que ele havia criado, a gravidade, tudo passou então finalmente a operar no espaço, conforme hoje mostram os telescópios, mostram os cientistas, mostram os filmes de viagens espaciais. Pronto, está formado o mundo. Aquela massa informe que estava lá gravitando no espaço, agora tem uma órbita definida. Ao redor de um astro que é o Sol, aos satélites, a todas as estrelas, todos os corpos celestes, tudo circulando e circundando no espaço, cada um na sua rota, e tudo é perfeito, conforme Deus fez com que fosse perfeito. Finalmente,
depois de criar a luz, separar as águas, criar os luminares, criar o reino vegetal, criar os animais, Deus cria o ser humano. Deus não criou o ser humano por acaso, por capricho. Nós fomos chamados à existência como resultado do desígnio da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. E Deus criou o homem do barro. Deus não criou o homem de mais nada. Criou o homem do barro e fez-lhe como um vaso moldado para a sua honra. Naquele momento da criação, Deus então coloca no homem a sua imagem e a sua semelhança. É claro que você sabe que essa imagem de Deus que há no homem não é uma imagem física. Deus é espírito. Quando nós nos referimos a Deus como se ele tivesse corpo de gente, a gente fala assim, a mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus. Nós estamos usando de um recurso que é antropomorfismo, que é dar forma de homem a Deus. Mas Deus não tem forma de homem, Deus é espírito. Então, que imagem é essa de Deus que está em nós? Primeiro, é a própria imagem da perfeição. Porque o homem foi criado perfeito. O pecado estragou, mas o homem foi criado perfeito. Que imagem é essa? A imagem de um ser que não deveria morrer, assim como Deus não morre. Então, o ser humano, uma palavra para você não se esquecer. O homem não é imortal. O homem é imortalizável. O que significa isso? Que se o homem não houvesse pecado no jardim do Éden, o homem não iria morrer. Ele poderia viver indefinidamente, imortalizável. Não imortal, imortalizável. E essa condição de imortabilidade é que fala e exala a imagem de Deus. Fala e exala a semelhança de Deus. O homem foi posto na terra para poder vou fazer um R bem grandão aqui para você não esquecer. Refletir, representar e reproduzir. A imagem de Deus. Refletir, representar e reproduzir. Olha o que Deus disse ao homem: crescei, multiplicai, enchei a terra. Neste momento o homem passa a refletir a imagem de Deus. Representar a imagem de Deus. Onde o homem está mostrado o domínio de Deus sobre o mundo, sobre a terra. Vamos entender uma coisa interessante. Moisés escreveu o livro do Gênesis. Foi Moisés, irmão. Ponto, acabou. Moisés escreveu o livro do Gênesis. Com a sua escrita, essa escrita é feita a partir do conhecimento que ele adquiriu, pelo que recebeu oralmente, também de escrituras, também de informação científica confiável, que ele possa ter obtido na corte do faraó. E, acima de tudo, por inspiração e conteúdo de revelação. Moisés, então, passa a explicar. E você pode entender uma coisa, fica bastante interessante. Lembra-se de que quando Moisés saiu do Egito, depois de ter matado aquele egípcio, ele fugiu para não morrer. 40 anos depois, lá com o episódio da sarça ardente que queimava e não consumia, ele é retornado ao Egito pela mão de Deus. Imagine agora Moisés voltando ao Egito e em determinado momento da sua trajetória, no meio do deserto, ele se depara com um marco, um tótem, no meio daquela imensidão de areia. Naquele tótem há uma gravura humana. Há um homem representado ali com peito nu, os braços cruzados, um queixo protuberante, os olhos bem maquiados, a cabeça raspada. Moisés olha aquilo e sabe, isso aqui é a imagem do faraó.
Isso aqui é Ramsés. Daqui para frente é território do faraó. Então, a imagem do faraó estava ali. Aquela imagem não é faraó, representa faraó. Mostra o domínio que tem dali para frente daquela terra, sendo do faraó. É uma imagem que reflete o faraó. A mesma coisa que Moisés explica quando diz que o homem tem imagem e semelhança de Deus. Ele se utiliza de uma expressão que faz todo o sentido, tanto para o egípcio, quanto para o judeu, quanto para nós, os brasileiros, porque a palavra de Deus está acima de qualquer cultura. Então a Bíblia inspira Moisés a dizer que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Esta imagem de Deus que está em nós é uma imagem mostrada, refletida, representada e até reproduzida. O início de tudo nas Escrituras fala da necessidade de que o homem se una à sua mulher, sejam ambos uma só carne, tenham relações sexuais e procriem, tenham filhos, encham a terra com esses filhos, porque esses filhos são a própria imagem de Deus. Agora, irmão, eu sei, viu, que aquilo que eu vou dizer aqui vai causar algum desconforto em você. Eu já me apresso em reconhecer, mas se agarra aí na sua cadeira e paciência. Come que é jiló, jiló faz bem. Meu irmão, quantas vezes você já não ouviu dizer a respeito da expressão planejamento familiar? E nós sempre dissemos sobre isso, e muitos protestantes até zombavam da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ensina aos seus seguidores que a relação sexual tem a finalidade procriativa. E aí, já vi muito crente dizer isso, coitado dos católicos, só podem fazer sexo se for para ter filho. Irmão, a Igreja Católica nunca proibiu ninguém de ter relações por outro motivo. Porque entre o casal casado, os católicos entendem direitinho a Bíblia nesse ponto, não pode haver abstenção sexual para que um não seja tentado por Satanás, um ou outro, ou os dois, na sua contingência. Então, isso aí está claro. O que o catolicismo explica, e nesse ponto ele está correto, é que a relação sexual atende a uma finalidade. Que finalidade é essa? A procriação. Não é que só pode fazer sexo para ter filho, é que tem que fazer sexo e ter filhos. É diferente. E aí, o que tem de crente, de pastor, de igreja dizendo, não, irmãos, nós temos o direito ao planejamento familiar. E explica errado, distorcido, o que é o planejamento familiar. O planejamento familiar é ensinado como sendo o direito que a família tem de escolher quantos filhos terá. Mas não é isso que é planejamento familiar. Planejamento familiar é preparar-se para todos os filhos que você puder ter. É como dizem os antigos, e é uma frase que já não se ouve mais, a família está aberta à vida. Quando foi a última vez que você escutou alguém falar assim? Pois é. Porque o diabo vai se infiltrando nas convicções espirituais e uma a uma ele as faz cair. Se você ouvir hoje alguém dizer, não, a nossa casa está aberta à vida, nós vamos ter tantos filhos quanto Deus deixar que nós tenhamos, é capaz de você dizer, que isso, irmão, isso é loucura, vai colocar filho nesse mundo louco, olha lá. Mas, irmão, para pensar comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Crescei, multiplicai e enchei a terra. A média de filhos hoje, por casal, no estado de São Paulo, é 1,6. Quer dizer, o homem se casa com a sua mulher e eles dois, quando procriam muito, dão origem a um ser humano e meio. Quando estes dois morrerem, porque ninguém vive para sempre, eles terão reposto no mundo
1,6 ser humano. Quer dizer que não está havendo sequer reposição. 2 se casam e 2 não estão dando vida a 2. 2 estão dando vida a 1,5. Não está havendo multiplicação, não está havendo crescimento. O diabo fica satisfeitíssimo com isso, fica feliz, sabe por quê? Porque o diabo não quer a representação, o reflexo e nem a reprodução da imagem de Deus sobre a terra. Porque onde há seres humanos plantados na terra, está claro, está evidente, está mostrado que ali o domínio é de Deus. Ah, mas o pecado não entrou no homem, estragou isso? Irmão, o pecado atrapalha muita coisa, mas o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus. Em pecado, mas foi feito imagem e semelhança de Deus. Se não se arrepender, vai para o inferno, mas foi feito imagem e semelhança de Deus. E espiritualmente isso tem um peso tremendo. É por isso que você vai ver, meu amado irmão, os partidos de esquerda, os governos comunistas, os governos socialistas, apoiando tudo aquilo que tira do homem a reprodução, a multiplicação e a natalidade. É o apoio ao homossexualismo, porque 2 homens não reproduzem, 2 mulheres não têm como reproduzir. É o apoio ao aborto, o apoio à eutanásia, o apoio ao genocídio, o apoio às políticas de eugenia. Tudo isso é característico dos partidos de esquerda, das nações progressistas, da agenda democrata, da agenda petista, da agenda pessoalista, tudo isso. Da agenda desses partidozinhos que ficam gravitando o PT para poder receber suas ajudas de corrupção. São partidos que internalizaram toda a agenda satânica e eles se voltam contra o ser humano, que deixa de ser imagem e semelhança de Deus ou deixa de existir. Os irmãos já viram como, por exemplo, o ambiente universitário degrada os jovens? Procure na internet, lá digita no Google antes e depois da faculdade, para você ver a quantidade de fotos que aparece. Rapazes e moças que quando entraram na faculdade eram moços bonitos, moças vistosas, bem vestidos, bem apessoados. Terminada a faculdade, estão magros, esquálidos, esqueléticos, cabeças raspadas, piercings e tatuagens totalmente desconfigurados. Realmente, estes tais já não parecem ser o que um dia foram, mesmo que quando não eram crentes, imagem e semelhança de Deus, porque foram desfigurados pelo pecado. É o que o Satanás tenta fazer, que o homem deixe de refletir, representar e de reproduzir a imagem de Deus sobre a terra. Com mentiras como essa, que o planejamento familiar seja o direito de escolher quantos filhos vai ter. Não, é preparar-se para todos os filhos que se puder ter. Deus criou o homem, deu-lhe uma missão, governar a terra, cultivar o solo e guardar o Éden. E também criou uma mulher para o homem. Criou-lhe uma adjuntora, uma ajudadora. É nesse capítulo aqui, nessa parte, que as feministas ficam loucas, né? Ficam mordidas de raiva. Porque o feminismo diz o que da Bíblia? Que a Bíblia é um livro arcaico, é um livro patriarcalista, misógino, sexista, blá, 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 aquele monte de mimimi desse povo da politicazinha da esquerda que se volta contra tudo aquilo que se chama Deus, porque já vive no espírito do anticristo. Aí lê a Bíblia e você vai ver, não é bom que o homem esteja só. Qual é a solução? A mulher. Então o que a Bíblia coloca é que, primeiro, a solidão do homem não é boa, mas a solução para a solidão é uma mulher. Então, logo de cara, a Bíblia diz que a mulher é solução de problema. Onde que a Bíblia é sexista? Onde que a Bíblia é machista? Onde que a Bíblia é misógina? Ah, mas a cultura judaico-cristã ocidental... Irmão, isso é balela. Isso é falácia, isso é mentira de Satanás. E a raiva que me dá é que essas igrejolas que não tem pastor, não tem crânio, não tem cabeça, não tem tutano, vão assumindo toda essa agenda esquerdista. Aí as igrejas não mais dão ao Dia das Mães a atenção devida, mas no dia 8 de março ficam lá aplaudindo a agenda comunista, dando rosinha para as mulheres. Dia da mulher é dia da mãe, gente.
O dia da mãe é que é o dia da mulher. Mas é uma desvirtuação total e a crentalhada cai dentro disso e não pensa, não reflete, não lê mais a Bíblia, só fica consumindo o que a Globo fala, o que falam as emissoras de TV. Sai dela, povo meu, desperta! Nem parece que vocês são a última geração de crentes sobre a terra. Um bando de crente bobo, um bando de crente que fica totalmente dominado por essa agenda que não tem nada de cristã. Eu me fervo de raiva, de ira santa que vem da parte de Deus, quando eu vejo crente celebrando o Dia Internacional da Mulher. Assume logo que você é comunista e não quer saber de Deus. Assume logo que você é esquerdista, que você apoia o nazismo, que apoia o socialismo, que o seu pai não é o seu pastor, é Lenin. O que é isso? Seu profeta barbudo não é Moisés, é Marques. Para você, Gênesis não presta? Então abraça logo Das Kapital e vai para o inferno abraçado com isso. Deus criou a mulher como solução. Solução. Onde que a cultura judaico-cristã ocidental é uma cultura sexista? Nos quintos dos infernos é que ela é. Na boca de Satanás é que ela é. Porque Deus chamou a mulher de ajudadora. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Só tem um outro ser na Bíblia, uma outra pessoa na Bíblia inteira, que é chamada de ajudadora. Só uma. É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia dispensa à mulher o mesmo e único tratamento que só dispensa ao Espírito de Deus. Ajudador, auxiliador. Tem certeza que a Bíblia é sexista? Vá ler a Bíblia. Vá se converter dos seus maus caminhos. E, por favor, não celebre o Dia Internacional da Mulher. O Dia da Mulher é o Dia das Mães. Agora fica, não, Dia da Mãe é uma coisa, Dia da Mulher é outra. Aí criaram o tal do Dia do Filho. Ô irmão, o Dia dos Filhos quando é, gente? É 12 de outubro, o Dia das Crianças. Aí não, porque criança não é filho mais agora? Porque de certo que tem criança que é do Estado, né? Deve ser por isso. Porque essa agenda progressista que veio lá da Revolução Industrial e antecedida filosoficamente pelo Iluminismo, pegou uma geração de pais e mães que estava ávida para ir trabalhar, especialmente mulheres, apropriou-se dos seus filhos e disse, olha, vai trabalhar, arrumar um dinheirinho, que o Estado cuida da sua criança. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Por isso, de fato, que tem criança que é filho e criança que é só criança, pertence ao Estado. Então, assim como o Dia das Mães é o Dia da Mulher, o Dia do Filho é o Dia da Criança. Aí a gente depois se assusta, né? Olha, lá na escola do meu filho não tem mais Dia das Mães, tem o Dia do Tutor. Que coisa horrorosa, Jesus está voltando, mas você, besta, foi o primeiro a correr atrás do Dia da Mulher. Pois é. Então não venha depois fazer cara de horrorizado, porque você está assumindo essa agenda para você. Meu irmão, abre o olho, presta atenção. Satanás está infiltrado dentro da igreja. Tem crente que decide crer que existiu dinossauro sobre a Terra, que 65 milhões de anos atrás, uma ameba, que é um ser, a definição é essa, né? Ser unicelular, jurássico, pertencente à cadeia dos protozoários. Foi a forma essencial de vida e tudo que vive e tem fôlego hoje veio da ameba. Ao invés de crer que tudo que tem fôlego hoje sempre foi criado pelas mãos de Deus, ali, logo atrás, talvez 7 ou 8 mil anos atrás. Que estupidez é esta em que os crentes estão mergulhados? E não, isso não foi um desabafo, isso foi profecia de Deus para você. Então abra os ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que mais está contado a nós nesta sessão? Nos está contado a respeito da instituição da família. Meu irmão, se você achou que eu fiquei brabo com o Dia da Mulher, segura na cadeira agora, porque nós vamos falar de divórcio.
Deus instituiu o casamento. A família. E o casamento tem algumas características. Primeiro, é monogâmico. O casamento é exclusivo. E o casamento, agora pega, né? É indissolúvel. O que é casamento? É o homem deixando seu pai e sua mãe, unindo-se à sua mulher e sendo com ela uma só carne. Os espíritas desvirtuam tudo isso, né? Eles dizem que quando o homem e a mulher se juntam, eles viram uma alma só. Não, nada a ver. A alma de quem pecar vai morrer e não tem transferência de salvação entre homem e mulher quando um é crente e o outro não é. Eles são uma só carne, continuam sendo espírito e alma separados. Eles se unem diante de Deus pela relação sexual, mesmo que um dos dois não seja crente ou mesmo que os dois sejam ímpios. Isso aí está valendo para todo mundo. Não é só o casal crente que se torna uma só carne, o casal ímpio também. Por isso que essa coisa assim, mas eu divorciei, eu era lá do mundo. Irmão, está errado. Divórcio não pode. Diz a Bíblia, eu sou o Senhor que abomina o divórcio. Ponto. Não está dizendo, eu sou o Deus que abomina o divórcio de crente, mas tolero de quem não era crente. Isso não é moleza. O argumento repete, se eu tenho visto. Não, mas quando eu divorciei eu não era crente. Aí agora que eu sou crente eu não divorcio mais. Bom, está errado. Eu estou aqui para ensinar a você a palavra de Deus. E a Bíblia diz isso. Segura aí, gente. O que eu posso fazer? Não casasse. Não casasse. Casamento é monogâmico. Isto é, um homem para uma mulher. Mas e quando tinha lá, Davi tinha um monte de mulher, Salomão um monte de mulher, Abraão também teve, Jacó também teve. Irmão, vamos só entender uma questão aqui. Primeiro, há coisas na Bíblia que são descritivas e outras que são prescritivas. As coisas descritivas, a Bíblia conta, descreve como foi. Nas prescritivas, ela diz como tem que ser. São passagens distintas. Caso de Davi, caso de Salomão, caso de Abraão, caso de Jacó, caso de todo mundo, Lameque, suas mulheres. Irmão, está dizendo como foi. Tinha alguém chamado Davi, que primeiro casou com Mical, também casou com Abigail, depois casou com Betseba, depois ainda conseguiu uma moça nova chamada Abisag para esquentá-lo nos seus seios na sua velhice. Está contando como foi, não está mandando fazer. O que está mandando fazer é o seguinte, deixará o homem, a sua família, uniciar sua mulher, serão ambos uma só carne, um para um. Convém que o bispo seja casado. Mandamento, não é descrição, é prescrição. Então, estabelecido por aí. Segunda coisa, mesmo nos casos poligâmicos do Antigo Testamento, tem uma coisa para você considerar. Poligamia, Abraão e suas esposas, Jacó suas esposas, Davi suas esposas, Salomão sua mulherada lá, aquele harém de 1000 mulheres. Poligamia, não é orgia. Salomão não ia para a cama com 1000 mulheres. Salomão tinha as suas 1000 esposas e concubinas e ele tinha relação com cada uma delas separadamente. O Oriente Médio, embora aceitasse que um homem tivesse mais mulheres, mais do que uma, não tolerava que ele misturasse o casamento dessas mulheres. Prova na Bíblia, pastor? Provo na Bíblia para você. Lembra do episódio das mandrágoras entre Raquel e Leia? E elas estavam lá disputando. Eu quero Jacó. Não, não quero Jacó. Jacó é meu, Jacó é seu. Então me dá as suas mandrágoras aqui. E aí eu vou te dar as mandrágoras e o marido é meu hoje. Pronto, acabou. Cada uma era uma. Cada uma tinha a sua vez. Não tinha prática de orgia. Poligamia, não desvirtua, irmão, não desvirtua. Isso é fraquezinha. Vamos ficar atento ao que a Bíblia está dizendo. Então, o casamento é monogâmico, ele é exclusivo. Não pode trair. Não pode adulterar. É pecado.
E ele é indissolúvel. Irmão, aqui a coisa pega. Aqui a coisa pega. O casamento é indissolúvel. Casou, acabou. Honre esse negócio aí. Não pode dissolver. Ah, mas a Bíblia não fala que a carta de divórcio também não diz de separação. Irmão, então, você quer ir por esse caminho? Está pronto para isso? Se você tiver, a gente vai. Presta atenção numa coisa. Divórcio não dissolve casamento. Pastor, não aguento mais a minha mulher. Não dá. É uma mulher rixosa, é uma goteira dentro de casa. Não dá. Eu vou separar. Então aguenta, irmão. Presta atenção. Vai separar? É, pastor. É a dureza. Você vai botar a culpa nela, né? É a dureza do coração dela. Então presta atenção. Divórcio não dissolve casamento. Você vai insistir em separar? Não está autorizado a casar de novo. Porque o casamento é aquele primeiro lá, fim de papo. É aquele, irmão, não é outro. Aquele casamento é que está valendo. Não, ela para lá e eu para cá, não dá para viver. Incompatibilidade de gênios, não tem como. Deus está falando, Jesus disse lá, tem a dureza do coração, nós vamos separar. Divórcio não dissolve casamento. Separou? Vai viver separado, sozinho, pelo resto da sua vida. Ponto. Não, mas eu separei, não posso casar de novo? Não, não pode casar de novo. Porque divórcio não dissolve casamento. Divórcio não é carta de autorização para segundas núpcias. Só pode casar de novo quem enviuvou. Quem separou, não pode. Ponto. Eu repito, divórcio não dissolve casamento. O casamento é único, é exclusivo, está ligado diante de Deus, acabou. O problema está em que a gente vai aceitando as coisas na igreja, vai aceitando, irmão. Tinha uma época que ninguém falava de divórcio, aí foi tanta novela da Rede Globo, foi tanta revista de fofoca de artista, foi tanta secularização dentro da igreja, pronto, o povo começou a praticar o divórcio, aí a pastorada achou por bem também, porque tolerei o divórcio de um monte de gente, também vou separar. O que tem de pastor separado e casando de novo hoje, não é brincadeira. Eu já estive em lugares para falar sobre divórcio que alguém me disse, irmão, não fala não, porque aqui um monte de gente separada, até uns pastores aí. Irmão, o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Falei mesmo assim. Estou nem aí, é a palavra de Deus. Não gostou, me manda embora para casa, não precisa me dar oferta. Meu compromisso não é com dinheiro de igreja, é com Deus. Meu compromisso é com Deus. E a palavra de Deus diz, casamento é único. Não pode separar. E se alguns, pela dureza do seu coração, se separam, precisam ser alertados. Eu estou aqui para alertar. Divórcio não dissolve casamento. Ponto final. O que eu faço? Vai orar. A palavra de Deus diz que a oração muda, irmão. Transforma. Deus atende às orações. Deus socorre-nos nas aflições. Vamos interceder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Seu lar está caindo, está passando por crise? No meu lar também já tive crises, dificuldades sérias. A minha casa não é perfeita, mas a minha casa é feliz em nome de Jesus. Bota a família para orar, bota o esposo para orar. Ah, mas pastor, ele é duro, o senhor não conhece meu esposo? Não conhece a minha mulher, não. O negócio aqui é muito sério. Irmão, a mesma Bíblia que manda não divorciar também está dizendo que o esposo ou a esposa que é justo, que é santo, santifica o seu marido, a sua esposa na convivência. Vamos lá, meu irmão, engole seco e vamos para frente. Divórcio não pode. Deus abomina o divórcio. Ah, pastor, mas você está falando isso aí, é pesado demais esse negócio. Realmente, Jesus falou que era uma palavra pesada. Não é para muitos, não. É para poucos. É a verdade. E é nessas horas que a gente vê
como o céu está longe de tanta gente. Ou melhor, né, o contrário, como tanta gente está longe do céu. Meu irmão, está com um problema no seu casamento? Então essa aula é Deus falando com você. Não separe. É pecado. Interceda. Busque a ajuda de Deus. Recorra ao seu pastor. Ore, clame, mas não se divorcie, minha irmã, porque isso é uma abominação diante de Deus. Deus vê o divórcio como igual ele vê ao homossexualismo. Em Levítico 18, 22 diz assim: com um varão tu não te deitarás como se ele fosse uma mulher, é a abominação diante do Senhor. É o mesmo termo utilizado para dizer eu sou o Senhor que abomino o divórcio. Agora não se espante, não se espante. Ontem eu vi uma matéria na internet que a Igreja Luterana ordenou seu primeiro sacerdote transexual. É uma mulher que agora usa nome de homem, se veste como homem e agora ela é tratada como bispo luterano, um transexual. Uma transexual, tratada como bispo luterano. Aí você pensa assim, rapaz, mas como que a Igreja Luterana fez uma dessa? Que mancada! Ô, irmão, a história é fácil de entender, porque começou aceitando o divórcio. Começou aceitando as segundas núpcias. Não fica estarrecido com o que eu vou dizer. Eu sou assembleiano. Eu amo as Assembleias de Deus. Você já viu o meu nome? Gunnar Berg. Eu acho que mais assembleiano que eu, só o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Se eu quisesse congregar em outra igreja, outra denominação, o pastor que fosse me receber ia dizer, irmão, volta para lá, você não pode sair de lá não, porque esse nome aí você tem que ser assembleiano até morrer. E eu amo esta igreja. Mas, meu irmão, eu já lhe digo uma coisa, Cristo tardando a voltar um pouquinho mais, as Assembleias de Deus logo terão a aceitação do homossexualismo dentro delas, porque já aceitam membros e pastores divorciados, é questão de tempo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A queda, Gênesis capítulo 3. Está aí o capítulo mais trágico da história humana. Quando colocou o homem no Éden, Deus disse a Adão e Eva, olha, de tudo que está aqui vocês podem comer, tudo. Comam à vontade, deliciem-se, é tudo de vocês. Só não pode comer da árvore plantada ao centro do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí está uma ordem clara de Deus. Você conhece bem a história. Eva aproximou-se dessa árvore, porque estava batendo um papo com a serpente. Então a serpente disse, não é desta árvore aí que vocês não podem nem tocar? E a conversa você sabe, não, Deus estava mentindo para vocês, Ele sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. E aí Eva tomou o fruto, comeu, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, né? E ela deu do fruto a comer ao seu marido, que também comeu. E ela e o seu marido tiveram os olhos abertos e eles viram que estavam nus. Na virada do dia, Deus apareceu no jardim. Adão, onde estás? Aí Adão responde, ó Senhor, ouvi a tua voz e eu me escondi porque eu vi que estava nu. Quem te disse que estavas nu? O que tinha naquele fruto que fez com que os olhos dele se abrissem? Às vezes a gente fica pensando que tinha alguma substância lá. Irmão, o problema não era exatamente o fruto, mas o quebrantar do mandamento em não cobrir. Era uma desobediência. Naquele momento, eles passaram a conhecer bem e mal. Até então, eles só conheciam o bem. Agora, eles conheciam também o mal. Descobriram o que era desobediência. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. E a desgraça está feita, está aí. Está essa bagunça que a gente vive até hoje, porque o homem hoje colhe, recebe o salário do pecado. Devido à rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos com a consciência do pecado
perda da comunhão com Deus, transmissão do pecado às gerações subsequentes, enfermidade da terra e a morte física. A consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe onisciência, mas o que os nossos pais herdaram foi consciência pecaminosa. Perda da comunhão com Deus. Em consequência do pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Eles não mais conversavam diariamente com o Senhor como faziam antes. Transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça, o seu pecado alcançou todos os homens. Aquilo que se chama de pecado original é este pecado cometido por Adão. Mesmo o recém-nascido traz consigo essa semente. Está no Salmo 51, que é o Salmo da confissão de Davi, do seu assassinato de Urias o Heteu e do adultério com Betseba. Na fase da inocência não tem a experiência do pecado. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica está impregnada no seu interior e vai ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer o pecado original e o pecado experimental. Tem uma pergunta que muita gente faz. Ora, não foi Eva que comeu primeiro? Foi. Por que então que o pecado entrou no mundo por Adão? Porque Deus colocou sobre Adão a responsabilidade. Observe que quando Deus descia ao jardim, ele dizia o quê? Adão, onde estás? Ele não chamava Eva, porque o homem foi posto como cabeça e a sua mulher como sua ajudadora. Ah, irmão, as feministas que se mordam de raiva, eu não estou nem aí com elas não. Ah, vá morrer para lá. O pecado de Adão, portanto, pecado de Adão, foi um pecado de responsabilidade. Ele é que era o responsável. Quando ele pecou, o pecado entrou em todo mundo e cobrou o seu preço de toda a raça humana. Agora todo mundo nasce no pecado. Todo mundo. Este pecado precipitou Adão e Eva para fora do Éden. Acabou. Não tem mais Éden para vocês. No suor do teu rosto comerás, mulher, você dará à luz com muitas dores, e vão viver fora do jardim. Aí começa-se a história da raça humana fora do jardim. Nascem a Adão e Eva filhos, Caim e Abel. E você conhece bem a história, que Caim cuidava de lavrar a terra, Abel era cuidador das ovelhas, eles foram trazer sacrifícios diante de Deus. O que é muito interessante, porque mesmo apartada do Senhor, a raça humana reconhecia que devia buscar algum tipo de relacionamento com Deus. Estão aí os sacrifícios. E Deus atenta para o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim, porque o sacrifício de Caim não foi um sacrifício sincero. Tem gente que pensa que é porque Caim levou o fruto da terra, já que ele era agricultor. Não tem nada disso. Cada um separou uma oferta. Do fruto da colheita, Caim separou e Abel tirou das primícias do rebanho. Deus atentou para o caso de Abel, mas rejeitou o de Caim. O problema não era a oferta. Vegetais são ofertas válidas. Tanto a oferta cruenta como a não cruenta são aceitáveis diante de Deus. Mas Deus viria a reprovar a oferta de Caim por causa da sua condição. O seu culto era apenas uma formalidade. O pecado de Caim, portanto, foi o modo como ele sacrificou, não foi o sacrifício que ele ofereceu. O mundo então começa a se degenerar de uma forma imprevisível a nós. Para Deus não, porque Deus sabia o que ia acontecer. Até que chegando ao capítulo 6 do livro do Gênesis, nós estamos diante de um dos eventos mais incríveis da história da humanidade. Um dilúvio universal. Agora precisamos pensar um pouco sobre o dilúvio. Primeiro, esse dilúvio foi operado pelo Senhor como um castigo para depurar a raça humana. Só havia um homem bom, que era Noé. Deus então chama Noé, um pregador de justiça, um cumpridor de seu ministério, e ele o faz construir uma arca e também testemunhar
conclamando seus conterrâneos ao arrependimento. Está contado em 1 Pedro 3:20. E então, daí concluímos que o ofício de pregoeiro de Noé teve duração de 120 anos e foi o período profético, o ministério profético mais longo das Sagradas Escrituras. Mas o homem não quis ouvir o que Noé estava dizendo, rejeitou o que Deus estava oferecendo e o dilúvio desceu sobre a terra. Irmãos, na questão do dilúvio nós temos alguns debates. Primeiro, será que o dilúvio foi universal? Queridos irmãos, outra vez nós precisamos apelar para o entendimento literal das Escrituras. A inundação foi universal, como universal foi o extermínio de toda a vida sobre a face da terra. O relato bíblico é impressionante e preciso. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave quanto do gado, das feras e do réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Foi o fim de um mundo corrupto. Eu já vi muita gente descrer disso, primeiro porque, não pode ser um dilúvio universal. Irmãos, é só você fazer uma projeção para ver que se as águas cobriram até a altura dos montes mais altos, como o Monte Ararat, por exemplo, que está lá na Turquia, irmão, veja o que é necessário para que a água chegue a esse ponto. Pare para raciocinar. Segunda coisa, peraí, todos esses animais na arca não é possível. Um grupo de cientistas americanos fez a simulação, os cálculos, e veja que interessante. Primeiro, 95% dos animais na Terra são de porte igual ou menor que uma ovelha. Vou repetir. 95% dos animais sobre a terra são de porte igual ou menor que uma ovelha. Segunda coisa, se isto é assim, e é, dentro da arca couberam mais de 25 mil bichos. Esses mesmos cientistas deram por conta, então, de que com esta quantidade de animais e os cruzamentos subsequentes a partir daí, seria possível o reestabelecimento de todas as raças de bichos que nós temos hoje. Então veja só, para dentro da arca foram conduzidos de cada animal puro 7 pares, 7. E de cada impuro apenas um par. É o que está escrito na palavra de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis. No capítulo de número 7 diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos não limpos 2, o macho e a fêmea. 7 pares de cachorro. Não eram todos eles pastores alemães, né, meu irmão? 7 pares de cachorro. Esses 7, providencialmente, Deus os trouxe já de raças diferentes. Nasceram, multiplicaram, se cruzaram, e aí nós temos a cachorrada que tem hoje. A mesma coisa com todos os outros animais. Os cientistas concluíram, portanto, que com a quantidade de pares de animais já de raças distintas entrados na arca, com a sua multiplicação e reprodução, foi-se restabelecida plenamente todas as raças existentes no mundo desde então. Ponto. Simples assim. Sabe, irmãos, em teologia, as respostas mais simples são normalmente as mais corretas. E a gente fica, às vezes, tentando elocubrar, se cobrindo de ilações para tentar alcançar alguma resposta, tentando casar relatos pretensamente científicos com a Bíblia. Irmão, a Bíblia é perfeita. Creia nela, leia a Bíblia e viva por ela. Você vai viver livre de tudo que é problema. Finalmente, o último texto da nossa lição de hoje, a Torre de Babel. A Torre de Babel tinha algumas características. Por exemplo, a começar pelo monolinguismo. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua.
e a humanidade foi congregada para a segunda característica de Babel, uma nova apostasia. E como o homem havia experimentado todo aquele castigo e juízo de Deus vindo pelas águas, desprezando o que o próprio Deus disse, não é porque Deus falou, este arco estará no céu, ele é o sinal da nossa aliança e nunca mais eu destruirei a terra pelas águas. Mas o homem não acredita em nada mesmo do que Deus diz, nem quando Deus diz que vai matar e nem quando Deus diz que não vai matar. Então o que foi que Nimrod e a sua turma fizeram? Construíram uma cidade à prova d'água, não é uma torre que fosse até os céus para eles conseguirem se libertar de eventuais enchentes e inundações. Só que, meu irmão, o que é que Deus fez? Pegou lá na raiz, confundiu a língua dos homens, espalhou os homens de sobre toda a terra. Aí, quando ninguém mais se entendeu, Deus então espalhou o homem sobre a terra e fez cumprir aquilo que Deus já estava determinado ao homem que fizesse desde o começo, crescer, multiplicar e ocupar a terra, dominar sobre ela. Agora, finalmente, o homem vai, mas foi preciso que Deus desbaratasse todas as línguas em Babel. Naquele momento o homem se espalha sobre a terra e o desígnio de Deus vai ser cumprido então finalmente. Mas o homem é um ser obstinado nos seus pecados, não é? E o homem sempre tenta, de todas as formas, estabelecer para si suas próprias Babéis, suas novas Babéis. São as metrópoles, as grandes cidades que ao longo de toda a história se formaram e foram caindo, se formaram e foram caindo. E nós as veremos cair ainda conforme faltar o tempo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Com isso chegamos, meus irmãos, ao final da lição de número 2. Essa é uma lição um pouquinho mais longa do que a de 1, né? Então, na lição de número 3, nós vamos estudar Abraão, Isaque e Jacó, o período dos patriarcas. Eu encontro você lá na próxima lição de número 3, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.